Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre o planejamento do nosso software educacional. O meu nome é Ana Júlia Lucas, sou estudante do curso de Sistemas de Informação aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora e, junto com os meus colegas de trabalho, Isa e Gustavo, nós desenvolvemos um projeto chamado Nota Free, uma plataforma de anotações colaborativas voltada para estudantes universitários. Esse projeto faz parte da disciplina Projeto de Software Educacional aqui do Departamento de Ciência da Computação, e o nosso objetivo é apresentar a visão geral do nosso produto, seu embasamento pedagógico e como ele funciona na prática. A ideia do Nota Free surgiu a partir de uma necessidade muito presente na nossa própria realidade como estudantes. Assim como muitos universitários, nós frequentemente precisamos compartilhar anotações, seja quando alguém falta a uma aula, quando estamos revisando um conteúdo para uma avaliação, ou até então quando precisamos complementar um conteúdo que não ficou tão claro assim. Na prática, isso acaba acontecendo de uma maneira bem desorganizada, através de fotos de cadernos jogadas em grupos de WhatsApp, arquivos espalhados por e-mail, PDFs sem um padrão. Os documentos acabam se perdendo com muita facilidade. Então, foi pensando nisso, e vivenciando essa realidade, que nós percebemos o quanto seria útil ter uma plataforma pensada especificamente para os estudantes, que centralizasse essas anotações e facilitasse a colaboração. Pensando nisso, a gente idealizou o Nota Free, uma ferramenta de fácil utilização e nome bem intuitivo, que traduzindo ali, então, notas, trazendo ali a referência de um ambiente focado nas anotações acadêmicas, e o termo free, que carrega dois significados muito importantes para nós, que seria a ideia de um ambiente livre, colaborativo e aberto, onde todos podem contribuir e acessar esses materiais de maneira bem tranquila. E o segundo significado, que seria o compromisso de ser uma plataforma gratuita ou então de baixo custo, alinhada ali com a realidade dos estudantes, que por muitas vezes não podem pagar por ferramentas caras, Então, o Nota Free, ele seria uma ferramenta, feita por nós estudantes e para estudantes, valorizando o acesso ao conhecimento e a construção coletiva da aprendizagem. Agora, explicando um pouquinho mais sobre o domínio educacional no desenvolvimento do Nota Free, ele foi pensado e idealizado ao domínio da educação no ensino superior. Ela foi, ou seja, é uma ferramenta pensada especificamente para o contexto universitário. Obviamente que isso não a limita de ser utilizada por outros estudantes, assim como o ensino médio, cursinhos, ensino fundamental. Mas, por se tratar do contexto universitário, ele também não é restrito a uma disciplina específica, porque o nosso objetivo é muito mais amplo do que isso, A gente pretende auxiliar estudantes de qualquer curso, de qualquer área, que enfrentam esses mesmos desafios diários de organizar, revisar e compartilhar informações acadêmicas. Então, o nosso software ele foi pensado para poder servir de apoio tanto para as aulas presenciais quanto também para as aulas remotas, fazendo a estimulação de habilidades essenciais como a organização das informações, a produção colaborativa de conteúdo, ter ali uma aprendizagem mais ativa e participativa, e também incentivar a prática da escrita, da síntese e da revisão. Ou seja, em resumo, é uma ferramenta que serve para qualquer etapa do processo de aprendizagem, não somente no ensino superior. Então,
Falando um pouquinho mais, né, do nosso público-alvo, como já mencionado, é para estudantes universitários, né, principalmente aqueles na faixa etária entre 18 a 30 anos, né, que representa a maioria dos alunos no ensino superior, que são estudantes que têm uma rotina bem intensa, com aulas, trabalhos, atividades extracurriculares, e muitas das vezes, né, estão trabalhando, estão estagiando ou possuem outras responsabilidades. São alunos que possuem, né, em modo geral, possuem, né, de maneira ampla, algumas motivações, que é melhorar o seu desempenho acadêmico, facilitar a revisão de conteúdos quando necessária, fazer ali, então, ter ali, né, o estímulo, né, ao compartilhamento de ideias e conhecimentos dentro da própria comunidade. Quanto aos seus hábitos de estudo, é muito comum o uso de anotações tradicionais, né, feitas em cadernos, né, tem ali anotações digitais, através de tablets, notebooks, celulares ou até mesmo Kindle. Então, pensando nisso, né, por isso que o Nota Free foi pensado justamente para poder atender a essa realidade híbrida, né, permitindo tanto o upload de arquivos quanto de fotos, e também a criação de anotações diretamente na plataforma, levando-se, né, em considerações que nós, estudantes universitários, valorizamos muito uma ferramenta que seja intuitiva, ágil, colaborativa e principalmente que ela seja gratuita ou de baixo custo, que ela respeite, né, a realidade financeira de nós estudantes. Então, assim, essa é a visão do nosso produto, né? Ele é muito claro e direto. Ele é para os estudantes universitários, seja da graduação ou da pós-graduação, que possuem, né, esses objetivos de melhorar seu desempenho, de compartilhar o conhecimento, né, de uma maneira bem mais eficiente, né? É uma ferramenta, uma plataforma de anotações colaborativas, então ele só vai ter anotações se tiver estudantes dispostos a subirem e compartilharem com outros estudantes aquilo que ele observou e anotou durante uma aula, né? De uma maneira que seja intuitiva e acessível, né? Permitindo a criação, a organização e o compartilhamento, né? Dessas anotações, dessas observações, de maneira que permita, né, que elas sejam digitais ou manuscritas, né? Por exemplo, se for por manuscritas, que o estudante consiga, né, bater uma foto, subir essa foto para a ferramenta e essa foto seja transformada em um PDF para que outros estudantes consigam ler e entender de uma maneira mais rápida e direta, né? Sem ter ali o trabalho de ficar traduzindo o que tal pessoa escreveu. Então, ao contrário de plataformas genéricas como do Google Docs, o Notion, o Discord ou até mesmo um grupo de WhatsApp, o nosso produto ele é pensado exclusivamente para poder atender as demandas, né, desse contexto acadêmico, com os diferenciais de integração com o calendário acadêmico, podendo, né, e permitindo o estudante ter ali um acesso a quando vai ser a sua prova, quando tem atividade para poder entregar, permitindo, né, que um estudante que faça uso, por exemplo, do transporte público, que quando estiver subindo para a universidade, em determinado momento do caminho, ele ficar sem internet e precisa estar consultando uma certa anotação para uma prova que ele vai ter daqui a pouco, o modo offline, né, que vai permitir a ele ter esse acesso mesmo com queda ou mesmo que não tenha internet. O Nota Free, além disso tudo, ele é um sistema de gamificação, né, que vai fazer a utilização da reputação e do ranking para poder incentivar não somente, né, as boas práticas de colaboração, mas também a permanência, né, desses usuários. Em resumo, né,
o nosso software ele é uma ferramenta que facilita o aprendizado colaborativo, tornando-se, então, ali o processo de organização e do estudo muito simples, né? Dinâmico e eficiente, de uma forma geral. Então, agora, né, aprofundando um pouquinho mais no embasamento teórico, a gente tem aqui, em primeira mão, né, 4 pilares principais. O primeiro deles é a aprendizagem colaborativa, onde os alunos vão poder construir conhecimento juntos, né, a partir de trocas de informações, da discussão e da colaboração coletiva dos conteúdos. A gente tem o socio-interacionismo, né, que defende o aprendizado a partir das interações sociais, que é exatamente isso que o Nota Free proporciona, né? Um ambiente onde os estudantes vão poder aprender uns com os outros, ou seja, um vai impulsionar o outro, né? A gente tem o construtivismo, né, que entende que o aluno é o protagonista do seu próprio aprendizado. Então, mesmo que seja uma construção coletiva, cada indivíduo vai ter que produzir e organizar o seu próprio caminho, né? Vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Mesmo que já tenha todo o material disponível ali, ele vai ter que construir sozinho essa parte, né? Ele é o protagonista do seu próprio aprendizado. Ou seja, organizando, produzindo e refletindo sobre suas próprias anotações, né? Além de poder interagir com os outros colegas através do seu ponto de vista. E temos, por último, a aprendizagem significativa, né, de Ausubel, que permite aos estudantes organizarem o conhecimento de forma lógica e hierárquica, né? Facilitando a conexão entre o que já sabem e os novos conteúdos. Ou seja, o Nota Free não é apenas uma plataforma, né, para poder guardar as anotações. Ele é, na verdade, um espaço de construção do conhecimento, onde cada estudante é, ao mesmo tempo, aprendiz e colaborador, né? Ele vai estar aprendendo e colaborando com os outros. Aí agora, para a gente poder ter um pouquinho mais, né, ampliar um pouquinho mais a nossa visão sobre a nossa ferramenta, eu trouxe aqui um exemplo, né, de tudo aquilo que o Nota Free vai permitir os alunos fazerem, né, que é criar anotações, né, referente a um tema durante a aula ou um assunto individual. Ele vai poder digitalizar as anotações, fazer o upload, né, de fotos e PDFs, sugerir edições nas anotações de outros colaboradores. Ou seja, se eu identificar um erro, eu posso estar ajudando um colega meu. E um ranking, né? Vai ter a reputação dos usuários. Ou seja, nós, né, usuários desse sistema, vamos poder votar nas adições mais úteis, nos conteúdos mais valiosos, criando-se ali um ranking entre nós estudantes, né? Por exemplo, quem está colaborando mais, colocando coisas que realmente vão ajudar outros estudantes. Tudo isso para poder facilitar e melhorar a nossa forma de estudar. Agora, a gente pode notar aqui um caso de uso, né? Um exemplo prático, né? De como seria utilizado o Nota Free. Bom, aqui, né, temos eu, a aluna Ana, criando anotações durante uma aula de estrutura de dados pelo notebook. Eu vou fazer o envio dessas anotações no grupo da disciplina no Nota Free. Então, lá no Nota Free vai ter um grupo da disciplina de estrutura de dados, na qual eu vou poder subir as minhas anotações sobre o tema Árvore AB. A partir disso, né, a minha colega de grupo, a Isa, ela vai, ao mesmo tempo, né, fotografar sobre as suas anotações, que é a lista encadeada, que foram anotações feitas no seu caderno, né, manuscritas, e fez o envio para a mesma disciplina no Nota Free.
o aplicativo ele vai ser o responsável por fazer o escaneio das suas anotações, né, sobre a lista encadeada e vai transformar em um texto digitalizado para poder facilitar a leitura e entendimento pelos outros estudantes. Feito isso, né, a Isa já subiu lá as anotações. O Gustavo, ele revisando lá o conteúdo da prova, né, através do Nota Free, ele percebeu que a Isa cometeu um erro, né, ali nas anotações dela. Ela fez uma anotação errada. Então, o que ele pode fazer? Ele vai e corrige rapidamente, né, aquele errinho, sem que ninguém percebesse e confunda isso na prova. Ele também pode e está votando na anotação que eu subi lá no Nota Free, ou seja, me colocando numa posição um pouquinho melhor no ranking. Com essa correção que o Gustavo fez nas anotações da Isa, ela recebe uma notificação de alteração. Então, o Nota Free ele vai também alertá-la, né, dessa modificação que o Gustavo fez na sua anotação. Então, ela vai receber lá esse pedido, né, de aprovação ou de recusa. Então, eu faço uma correção, o Nota Free envia uma notificação para a pessoa, para que ela possa aprovar ou recusar aquela observação, né? Porque ali, no caso, o Gustavo, ele está ajudando a Isa a não cometer um erro na prova. Ele está ajudando ela, né, no estudo do conteúdo. Então, é realmente bem interativo, bem colaborativo. Ou seja, se eu cometer um erro, eu tenho a chance de ser amparada, né, de ser corrigida antes que eu vá fazer a prova. Então, assim, em resumo, o Nota Free, ele vai permitir, né, que os alunos fazem essa revisão do conteúdo, vendo vários pontos de vista sobre a matéria. Então, ou seja, nessa anotação da Isa, tem o ponto de vista dela e do Gustavo, né, que pôde observar aquele erro e ajustar e ajudá-la antes da prova. Ou seja, a média geral nas provas vão aumentar graças à Nota Free. O estudo vai ficar muito mais facilitado. Então, de uma maneira geral, esse é o nosso projeto, né? O Nota Free vai ser uma plataforma pensada por nós, estudantes, e para os estudantes, né? Que, assim como nós, acreditam na força da colaboração acadêmica. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. E se você gostou da nossa ideia, se você gostou da nossa abordagem, se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, podem deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou estar lendo, respondendo. E, se possível, compartilha com seus colegas, porque quem sabe essa não é uma ideia que vai ajudar vocês no futuro. Nos vemos até o próximo vídeo. Até mais!